O anime começa apresentando a história de um mundo criado por uma deusa, onde conviviam 9 raças diferentes: Dragonutos, Elfos, Onifolk, Anões, Demonkin, Elfos Negros, Centauros, Povo Fera e Humanos. Entre eles estava Light, um jovem humano que sonhava em se tornar aventureiro para dar uma vida melhor à sua família. Determinado, ele se despediu de sua cidade natal e partiu em busca de dinheiro e poder. Ao chegar a uma grande cidade, Light foi empurrado pela multidão, mas continuou seguindo seu caminho até encontrar a Guilda dos Aventureiros. Assim que entrou, apresentou-se à recepcionista, que perguntou se ele queria se registrar como novo aventureiro. Ele confirmou, e a mulher explicou que todo iniciante começava no rank mais baixo, o rank F, perguntando em seguida se ele possuía alguma habilidade especial. Light contou que tinha uma habilidade chamada Gacha Ilimitado, capaz de invocar cartas aleatórias. Para demonstrar, ele ativou o poder e fez surgir um garfo torto. A recepcionista ficou sem reação. Tentando se justificar, Light disse que o gacha era útil, mas ao continuar os testes, só conseguiu invocar uma maçã podre e um pedaço de pão mofado. Envergonhado, explicou que normalmente aquilo não acontecia. A recepcionista confirmou que ele realmente se encaixava no rank F. Depois de receber seu cartão de aventureiro, Light pediu algumas missões. Ela o orientou a olhar o quadro de tarefas, mas percebeu pelo olhar dele que o garoto não sabia ler. Com isso, ofereceu-lhe as missões que ninguém queria pegar: cortar grama, carregar terra e recolher lenha, avisando que o pagamento seria baixo. Mesmo assim, Light aceitou as tarefas simples com alegria. Após um longo dia de trabalho pesado, conseguiu dinheiro suficiente para alugar um quarto em uma pousada. No entanto, antes que pudesse descansar, 3 homens fera o cercaram, derrubando-o e rindo dele. O líder pegou o dinheiro que ele havia ganho, zombando por causar tanta confusão por tão pouco. Light pediu para que o deixassem em paz, mas o homem-lobo o acertou com um soco, jogando-o no chão. Rindo, o grupo se afastou, deixando-o ferido e humilhado enquanto a multidão o ignorava. Entre todos, apenas uma elfa se aproximou para ajudá-lo. Gentilmente, ela o abraçou para acalmá-lo, ignorando os olhares e risadas em volta. Surpreso com a atitude dela, Light permitiu que o ajudasse. A elfa se apresentou como Sasha, integrante da Concord of Tribes, um grupo de aventureiros formado por representantes das 9 raças. Ao lado dela estavam Garou, um homem-fera, e outros companheiros: Drago, Diablo, Oboro, Naano, Sione e Santor. Sasha explicou que faltava apenas um humano para completar o grupo, e Garou contou que o objetivo deles era criar união entre todas as raças, lutando contra o preconceito e construindo um mundo mais justo. Light ficou emocionado por precisarem dele e aceitou o convite com entusiasmo. Pouco tempo depois, o grupo começou a explorar uma masmorra chamada Abismo. Durante a jornada, cobras gigantes surgiram e atacaram Light. Drago o protegeu com rapidez, enquanto Sasha eliminou outra serpente com seu arco, advertindo-o para ter mais cuidado. Sentando-se ao lado dele, tratou seus ferimentos com delicadeza. Os outros começaram a provocá-la por agir de forma tão protetora. Envergonhada, Sasha tentou disfarçar, dizendo que estava apenas cuidando de um companheiro de equipe, mas o grupo continuou rindo, deixando-a corada. Drago tranquilizou Light, dizendo que preparar um bom chá já era contribuição suficiente. Entre brincadeiras, todos seguiram mais fundo na masmorra. Quando chegaram a um beco sem saída, Drago pediu que parassem. Light achou que fariam uma pausa e começou a preparar o chá, mas Drago interrompeu dizendo que não precisavam dele, porque estavam o expulsando do grupo. Light acreditou que fosse uma piada, mas Drago manteve a expressão fria. Garou confirmou, afirmando que não precisavam mais dele. Sasha, que antes demonstrava carinho, agora olhava com desprezo. Sione e Naano também zombaram, chamando-o de inútil, enquanto Diablo e Oboro se sentiam aliviados por se livrar do que chamavam de peso morto. Confuso, Light perguntou por que estavam sendo tão cruéis depois de toda a gentileza que demonstraram. Garou revelou que tudo havia sido fingido. Eles só queriam que ele entrasse no grupo. Quando Light perguntou o motivo, Drago explicou que o recrutaram por causa de sua habilidade especial, acreditando que ele fosse um maestro capaz de invocar poderes valiosos. Mas, ao perceberem que o gacha ilimitado não servia para nada,
decidiram se desfazer dele. Light tentou argumentar, dizendo que mesmo sua habilidade sendo imprevisível, ele ainda podia ajudar. Mas Garou apenas riu, chamando-o de fracasso e dizendo que um humano sem talento não tinha lugar entre eles. Assim, abandonado e desiludido, Light percebeu que todo o companheirismo do grupo não passava de uma farsa. Sasha achava que já tinham demorado demais para se livrar dele. Sentiu um enorme alívio, mesmo sabendo que poderiam obter o sangue de um maestro. Só de imaginar um casamento com alguém tão inferior quanto Light, o corpo dela se arrepiava por completo. Light ficou sem reação diante do que ouviu, e Drago resolveu encerrar o assunto de vez. Ele ordenou que Garou desse fim ao garoto antes que outros aventureiros aparecessem, e só então Light percebeu o verdadeiro perigo em que estava. Ao ver o olhar ameaçador deles, Light entendeu que pretendiam matá-lo. Drago afirmou que receberam ordens para eliminar qualquer problema em potencial. Garou sacou as garras de Wolverine e avançou, cortando o rosto de Light. O garoto ficou desesperado ao ver o sangue escorrendo. Enquanto o grupo o observava friamente, ele correu gritando, tomado pelo medo. Garou zombou, dizendo que ele podia correr à vontade, pois acabaria virando comida para os monstros do abismo. Mas Sasha disparou uma flecha que atingiu sua perna, impedindo qualquer fuga. Light caiu no chão e Garou se divertiu com a dor dele. Deu-lhe um chute forte no estômago, jogando-o um pouco mais para frente, e continuou batendo sem piedade, até que Sasha o interrompeu, lembrando-o de que precisavam fazer tudo parecer um acidente. Então, Garou ergueu a garra para o golpe final. Diante da morte se aproximando, Light rastejou, tentando de qualquer forma continuar vivo. Garou se animou com a cena, observando o garoto fraco lutar pela própria vida. De repente, a mão de Light tocou uma armadilha de teletransporte. Drago gritou para Garou matá-lo antes que o feitiço se ativasse, mas a armadilha o envolveu em luz e o transportou em segurança antes que pudessem alcançá-lo. Light abriu os olhos em outro ponto da masmorra. Ainda gravemente ferido, acreditava que seria devorado por algum monstro a qualquer momento. Aquele momento de desespero o fez pensar na família, e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Lembrou-se da bondade inicial do grupo Concord of Tribes e não conseguia entender como haviam se tornado tão cruéis. A raiva tomou o lugar da tristeza. Ele nem sabia o que era esse maestro que mencionavam, nem de quem tinham recebido a ordem de matá-lo. A confusão virou fúria, e Light jurou se vingar. Determinado, ele se levantou, mas ouviu um som atrás de si. Quando se virou, viu um monstro de nível 1000 o observando atentamente. Light se perguntou o que uma criatura tão poderosa fazia ali e percebeu que a armadilha o teleportou para o nível mais profundo do abismo. O monstro se aproximava, e ele começou a pensar em uma forma de escapar. Desesperado, ativou sua habilidade de gacha ilimitado, invocando um grande círculo mágico diante de si. Surpreso, Light viu o círculo liberar uma aura intensa, e em seguida surgir uma garota vestida como empregada. Em um piscar de olhos, ela destruiu o monstro completamente. Diante do olhar atônito de Light, a garota limpou todos os restos da criatura com um simples movimento de braço. Ela se aproximou e se ajoelhou diante dele, curando cada um de seus ferimentos com magia. Pediu desculpas por agir sem permissão, dizendo que não suportava vê-lo machucado, e pediu humildemente que ele revelasse seu nome. Light se apresentou. Encantada, a garota repetiu o nome dele várias vezes e declarou que, segundo o código de honra das empregadas, jurava lealdade total a ele. Sem entender quem ela era, Light perguntou seu nome, e ela respondeu ser May, a donzela sempre buscadora, de nível 9999. May explicou que era uma carta super ultra rara do gacha ilimitado de Light. O garoto afirmou que seu gacha só produzia lixo e achava impossível alguém tão incrível ter vindo dele. May respondeu que era apenas uma simples empregada e pediu que ele a chamasse apenas de May. Diante do olhar triste dela, Light concordou. Ela sorriu e agradeceu. Logo depois, pediu para examinar a habilidade de gacha dele, e Light ficou surpreso ao descobrir que ela possuía a habilidade de avaliação. May explicou que essa era apenas uma de suas muitas habilidades e pediu permissão para analisar a energia dele. Quando Light aceitou, os olhos dela brilharam enquanto examinava o fluxo mágico, revelando várias camadas de proteção escondidas. May ficou impressionada com o poder da habilidade.
Disse que o gacha parecia inútil porque Light o usava em lugares sem mana. No abismo, no entanto, a enorme concentração de energia mágica alimentava o gacha, aumentando suas chances de conseguir cartas raras. Ela explicou os níveis do gacha ilimitado, indo do mais alto, extra raro e super ultra raro, até os mais baixos, normal e erro. Light ainda não compreendia bem. Então Mei contou que, na superfície, ele nunca teria boas invocações devido à falta de mana. Ela o elogiou por ter descoberto o potencial do gacha e arriscado entrar no abismo para tentar tirar uma carta rara, mas ressaltou que era algo extremamente perigoso de se fazer sozinho. Light contou que não tinha vindo sozinho. Havia descido com um grupo, mas eles o traíram e o torturaram. Ao se lembrar do que sofreu, Light começou a chorar, revelando tudo para Mei. Disse que só queria viver honestamente para ajudar sua família. Mei o observou com atenção, sentindo o peso da dor que ele carregava depois de tanta crueldade e traição. Por fim, Light caiu de joelhos, afirmando que jamais perdoaria aquelas pessoas cruéis que o feriram. Mai o envolveu em um abraço, tentando acalmá-lo. Nos braços dela, Light se tranquilizou aos poucos e parou de chorar. Com um olhar firme, Mai disse que talvez nunca compreendesse completamente a dor dele, mas que usaria toda a sua força para fazer a Concord of Tribes pagar pelo que havia feito. Light a encarou, surpreso, enquanto Mai prometia colocar diante dele a cabeça de cada um deles sem hesitar. Ele a deteve antes que seguisse com a ideia. Mai sabia que Light tinha um coração bondoso, mas acreditava que aquele grupo não merecia nenhuma piedade. Mesmo assim, Light respondeu que havia chegado a essa situação por causa de sua própria fraqueza. Ele declarou que não pretendia usar o poder dela para se vingar, e sim se tornar mais forte por conta própria e punir todos eles com as próprias mãos. Light pensou que Mai consideraria suas palavras ingênuas, mas quando se virou, a viu ajoelhada diante dele, prometendo apoiá-lo em tudo o que fizesse. Depois que Mai disse confiar completamente em suas habilidades, Light abriu um sorriso sincero. Ela respondeu com outro sorriso antes que Light ativasse novamente o gacha, buscando invocar outra carta poderosa no abismo. Enquanto o observava, Mai viu a determinação crescer no olhar dele. Cercado por uma energia densa, Light concentrou toda a mana do abismo, e enormes círculos mágicos começaram a brilhar ao seu redor, marcando o início de uma nova invocação carregada de poder. A história avança para 3 anos depois. Nas profundezas do abismo, Light havia erguido seu próprio reino, um lugar onde todos o respeitavam e admiravam. Ao caminhar pela cidade, um morador se aproxima para avisar que o estoque de salgadinhos está quase acabando. Light responde que vai avisar o administrador sobre o problema. Isso vem acontecendo porque a população cresceu muito nos últimos anos, e talvez fosse hora de revisar todo o sistema logístico do reino. Curioso, Light pergunta o que os outros membros do quarteto estão fazendo. Mei explica que todos estão cumprindo suas tarefas com empenho. Aoyuki, por exemplo, está em uma missão de exploração nas partes superiores do abismo, desenhando novos mapas. Light considera que essa foi uma ótima decisão, mesmo com as florestas da superfície repletas de monstros. Para uma domadora de criaturas como Aoyuki, aquilo não representava perigo. Em seguida, ele pergunta sobre o progresso de Ellie, e Mei responde que ela está indo muito bem, dedicando-se ao máximo para desenvolver novas magias de acordo com os grandes planos de Light. O rei comenta que há muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo e espera que Ellie não acabe se sobrecarregando. Mei garante que não há com o que se preocupar, pois todos se sentem felizes por servi-lo. Logo, ele pergunta por Nazuna. Mei explica que ela está patrulhando os jardins do castelo, como de costume. Nazuna é especialista em combate corpo a corpo, mas fora isso, não havia muitas tarefas importantes para ela no momento. Light acha ótimo tê-la por perto, já que a presença dela deixa o castelo mais animado. Mais tarde, ao atravessar outro cômodo do castelo, Light é recebido por Jack. Mei o repreende, dizendo que ele deveria tratar o mestre com mais respeito. Mas Light apenas sorri e diz que está tudo bem, pois vê Jack como um irmão mais velho. Ele se despede de Mei e avisa que vai treinar. Os dois começam um intenso treino físico, trocando golpes com velocidade e precisão. Enquanto isso, Nazuna continua sua patrulha pelo castelo. Algumas empregadas a elogiam pelo bom trabalho e pedem um favor. Querem que ela confira um lugar muito importante e secreto, um local onde elas não têm permissão para entrar. Nazuna segue até o local indicado e bate à porta.
Para sua surpresa, quem aparece é Mei. Ela pergunta o que Nazuna está fazendo ali, no quarto do Mestre Light. Nazuna responde que está apenas cumprindo sua patrulha. Mei tenta mandá-la embora, afirmando que o quarto é seguro, mas Nazuna insiste e pergunta por que ela está ali dentro. Meio envergonhada, Mei lembra que é a empregada-chefe e que é seu dever garantir que o quarto do mestre esteja sempre impecável. Enquanto fala, Nazuna entra no quarto e comenta que a cama parece ter sido usada há pouco, como se alguém tivesse rolado e chutado os cobertores enquanto cheirava os travesseiros. Mei, nervosa, inventa uma desculpa. Diz que foi ela mesma quem fez aquilo, pois faz parte do seu estilo particular de arrumar camas. Nazuna fica curiosa e pede que ela explique melhor, mas Mei recusa dizendo que não pode revelar seus segredos profissionais. Nazuna acha aquilo incrível, como se fosse uma habilidade especial voltada apenas para tarefas domésticas, e diz que Mei realmente faz jus à fama de ser a primeira e mais importante invocação do Mestre Light. Mei respira aliviada por Nazuna acreditar em tudo sem desconfiar de nada. Antes de sair, Nazuna se lembra de uma mensagem das empregadas para Mei. Ela entrega uma carta que dizia: "Exigimos que todas as empregadas tenham o direito de limpar o quarto do Mestre Light. Você não pode monopolizar essa função. Vote sim para remover a tirânica chefe das empregadas." Mei suspira e diz que tratará disso mais tarde. Para agradecer, entrega algumas moedas a Nazuna, que sai animada para gastá-las. No mercado, ela se depara com diversas opções, mas não se deixa confundir. O estômago dela já sabe o que quer: dorayaki e leite. Mais tarde, Nazuna vai até a varanda do castelo e encontra Aoyuki ali. Ela pergunta o que a companheira está fazendo de volta, já que achava que ela ainda estava explorando as florestas da superfície. Aoyuki apenas responde com um miado. Nazuna, segurando seu dorayaki, diz que não vai dividir ele. Aoyuki mia outra vez. Nazuna comenta que pode continuar miando o quanto quiser, mas que ela não entende o significado daquilo. Pergunta se Aoyuki encontrou algum monstro forte durante a exploração e oferece ajuda dizendo que, mesmo tendo sido convocada depois, se considera a irmã mais velha e poderosa. Aoyuki explica calmamente que não é nada disso. Ela apenas terminou o mapa solicitado por Mei e voltou para entregá-lo. Nazuna dá risada e a parabeniza com um tapa amistoso nas costas, antes de retornar à sua patrulha. Dessa vez, ela decide verificar a sala do trono. Fica triste por não ter visto o Mestre Light naquele dia, e sentindo falta dele, se aproxima do trono e se encosta nele, sonhando acordada. Acaba esbarrando em uma parte da decoração e a quebra. Apavorada, tenta encaixar o pedaço de volta e sai correndo do local. Enquanto isso, Light continua o treino com Jack, até que o companheiro sugere encerrar o treino e tomar um banho. Light concorda. Dentro da banheira, Jack comenta que o mestre já domina quase completamente o uso do próprio corpo como arma. Poucos no abismo conseguiriam enfrentá-lo de igual para igual, e na superfície, esse número seria ainda menor. Mesmo assim, ele o alerta para nunca baixar a guarda. Light entende o conselho. O mundo da superfície é cheio de mistérios, mas ele não tem intenção de se descuidar. Ainda há um propósito que precisa cumprir: sua vingança. Mais tarde, Mei reúne as empregadas por causa da carta entregue por Nazuna. As jovens se desculpam, dizendo que só queriam aliviar um pouco o trabalho da chefe, já que ela anda muito ocupada. Mei, porém, rejeita o pedido e as designa para limpar o corredor que leva até a sala do trono, à mão, sem magia nem ferramentas. As empregadas protestam, dizendo que seria impossível limpar um corredor tão grande assim. Mas Mei responde que é possível, e que o caminho de uma empregada começa com um único passo. Ela avisa que em breve partirá para a superfície em uma missão a mando de Light, e espera que todas mantenham o castelo impecável durante sua ausência. Nazuna caminhava pelas ruas da cidade, observando atentamente uma manopla que desejava comprar há tempos. Enquanto analisava o item, Ellie se aproximou, curiosa, perguntando o que ela estava fazendo ali e se havia ido procurar doces. Nazuna negou com firmeza, explicando que só estava admirando a manopla. Então, perguntou o que Ellie fazia na cidade, já que imaginava que ela estivesse ocupada com alguma construção ou inspeção. Ellie respondeu que havia terminado seus afazeres antes do previsto, por isso estava de volta. Em tom provocador, chamou Nazuna de idiota por não ter percebido algo tão simples. Nazuna se defendeu imediatamente, dizendo que não era idiota e podia provar, afinal, sabia todas as tabuadas. Mas ao tentar recitar a tabuada do número 1, errou completamente.
Diante disso, Ellie pensou que a estupidez da companheira realmente parecia não ter limites. Nazuna retrucou que pessoas que chamam os outros de estúpidos é que são as verdadeiramente estúpidas. A provocação surtiu efeito, e Ellie, irritada, respondeu que Light a considerava parte essencial do seu plano de vingança, diferente de Nazuna e seu cérebro minúsculo. Em tom de superioridade, comentou que dias atrás havia tomado chá com Light para discutir o andamento do plano, e que na próxima vez pretendia reservar um espaço privado para jantarem juntos, com um entretenimento noturno incluído. Nazuna achou aquilo injusto e disse que também queria tomar chá com Light. Ellie perguntou se ela queria apenas o chá, e Nazuna respondeu que sim, sem entender o motivo da pergunta. Ellie pensou consigo mesma que sim, havia algo mais quente do que o chá envolvido, e ficou em dúvida se Nazuna era apenas ingênua ou completamente infantil. Ignorando o tom provocador, Nazuna comentou que Ellie era incrível com magia, mas fraca em combate corpo a corpo. Disse que, caso precisasse, poderia contar com ela para qualquer luta. Depois disso, despediu-se e voltou à sua patrulha. Enquanto isso, as empregadas do castelo estavam revoltadas. A punição imposta por Mei parecia injusta, já que tudo o que queriam era limpar o quarto de Light. Na verdade, para poder sentir o cheiro dos lençóis e travesseiros dele. Reclamavam que a chefe das empregadas vivia sobrecarregada de tarefas e não entendiam por que ela não deixava ninguém mais cuidar daquele quarto. Lembravam que Mei foi a primeira invocada de Light e que demorou 3 meses até que Aoyuki fosse convocada como a segunda. Tomadas pela curiosidade e ciúmes, começaram a imaginar o que Mei poderia ter feito com Light durante aquele tempo sozinhos. As suposições foram se tornando cada vez mais ousadas, até o ponto de desejarem, com inveja e raiva, que uma maldição caísse sobre ela. Foi então que Mei entrou no quarto, tendo ouvido parte das palavras enquanto passava pelo corredor. As empregadas tentaram disfarçar, elogiando-a e usando um tom doce, mas sem sucesso. Por fim, confessaram que estavam com ciúmes da relação dela com Light. Mei suspirou e explicou que nos 3 meses anteriores à invocação de Aoyuki, o mestre Light havia passado todo o tempo lendo e praticando diferentes estilos de artes marciais. Não havia sobrado espaço para nenhuma das fantasias que elas estavam imaginando. Disse também que tinha ido até ali porque pensou que poderia ter sido dura demais ao mandar que limpassem todo o corredor, mas ao ver o comportamento delas, percebeu que estava enganada. Então, ordenou que limpassem também a sala do trono. As empregadas tentaram implorar por piedade, mas Mei apenas respondeu que poderiam limpar a sala no mesmo tempo livre que usavam para falar mal dela, exatamente como estavam fazendo antes de ser surpreendidas. Sem saída, as empregadas começaram imediatamente a limpeza da sala do trono. No entanto, uma delas acabou esbarrando na decoração quebrada por Nazuna, derrubando-a novamente. O barulho fez parecer que a pobre garota era a responsável pelo dano. Enquanto isso, Nazuna já estava deitada, fechando os olhos e desejando poder ver o mestre Light no dia seguinte. Na manhã seguinte, Light convocou Nazuna, Ellie e Aoyuki. Ao se encontrarem, ele fez um leve carinho em Aoyuki, o que despertou o ciúme das outras duas. Mas a reunião foi interrompida por um cão do inferno que surgiu diante deles. Só a presença da criatura fez Light estremecer, um reflexo dos traumas que ainda carregava do passado. As 3 garotas mudaram de postura instantaneamente, prontas para eliminar o monstro, mas Light as acalmou. Diante do poder que possuíam, aquele cão parecia apenas um filhote inofensivo. Então, Light revelou o motivo de tê-las reunido. Havia acabado de receber uma mensagem de Mei. Era o momento de colocar o plano em prática. A presa finalmente havia mordido a isca. Depois de 3 anos de preparação, chegou a hora de servir o primeiro prato da vingança. A cena então muda para a Federação dos Homens Fera, na Cidade dos Lobos, onde Garou era praticamente adorado por seus semelhantes. Enquanto era reverenciado, Garou avistou um humano recolhendo lixo. Com um olhar de desprezo, o humilhou, cuspiu em seu rosto e mandou que sumisse de sua frente. Logo depois, ele seguiu até um bar, onde continuava sendo tratado como uma verdadeira celebridade, o orgulho das favelas do povo fera. Todos comentavam como havia passado de um órfão sem nome a um dos principais candidatos a se tornar o próximo líder dos Homens-Lobos. Seus seguidores o cercavam, cheios de admiração, sonhando em ser como ele. Garou, tomado pela própria fama, dizia que aquilo não era para qualquer um. Contava que, para alcançar o topo,
Era preciso confiar totalmente nos instintos e agarrar sempre os melhores trabalhos. Foi assim que, segundo ele, havia conquistado tudo o que tinha. Um dos subordinados perguntou se ele se referia a trabalhos como o de 3 anos atrás. Garou se lembrou da vez em que formaram um falso grupo chamado Concord of Tribes, mas evitou dar mais detalhes, considerando aquilo um segredo que deveria permanecer enterrado. Em sua mente, recordava-se de que aquele serviço havia sido excelente. Havia ficado famoso e rico após eliminar um jovem humano suspeito de ser um mestre. Nunca chegaram a encontrá-lo novamente depois que ele foi teleportado, mas Garou tinha certeza de que o garoto não teria sobrevivido naquela masmorra com suas habilidades medíocres. Porém, ao pensar nisso, seu semblante ficou sério. Perguntava-se o que exatamente eram esses tais mestres que as nações procuravam com tanta urgência. O simples pensamento fez sua cauda arrepiar, e ele percebeu que talvez fosse melhor não se envolver com algo tão enigmático. Decidido a afastar essas ideias, pediu mais bebida. Nesse momento, uma mulher apareceu, pedindo desculpas pela interrupção. Era May. Ela perguntou se ele era Garou, da Concord of Tribes. O homem confirmou com um aceno. May se apresentou como uma empregada que havia jurado lealdade absoluta ao mestre Light. Contou que ele possuía sangue nobre e que ela o procurava havia muito tempo. Somente recentemente havia descoberto que Light tinha se juntado ao grupo Concord of Tribes e explorado o abismo. Ela então pediu que Garou a levasse até o último lugar onde Light havia sido visto. O Homem-Lobo estranhou, questionando se ela tinha noção do perigo que era aquele local. May respondeu que não seria um pedido sem recompensa, e abriu uma maleta repleta de barras de ouro. Garou percebeu de imediato que aquilo tinha cara de armadilha, mas ao julgar que ela era apenas uma humana frágil, aceitou o acordo. Fingiu boa vontade, dizendo que se fosse para ajudar um antigo companheiro de grupo, faria o possível. Um mês de caminhada depois, May já mostrava sinais de exaustão. Enquanto ela seguia cansada, Garou tramava em silêncio. Planejava levá-la até a camada intermediária do abismo para cometer atrocidades contra ela. Quando chegaram, ele contou que um monstro havia atacado Light naquele ponto. Disse que o rapaz, ferido, caiu e foi sugado por uma armadilha de teletransporte. May se ajoelhou e começou a orar por seu mestre. Atrás dela, Garou e seus capangas já bloqueavam a única rota de fuga, impedindo qualquer chance de escapar. De repente, a expressão de May mudou completamente. Ela murmurou que era realmente lamentável, traído por companheiros e abandonado para morrer em um lugar frio e úmido. Disse que se estivesse ao lado dele desde o começo, jamais teria deixado que aquilo acontecesse. Garou deu um passo para trás, surpreso. Apenas os membros da Concord of Tribes e os altos líderes das nações sabiam o que havia ocorrido naquela missão. Assustado, ele gritou, perguntando para quem ela trabalhava. May respondeu friamente que a única pessoa a quem devia lealdade era seu senhor Light. Com ódio, ela declarou que o faria ver a cor das próprias entranhas. Uma aura poderosa começou a emanar de seu corpo, tão intensa que fez Garou tremer. Ele entendeu na hora. Aquela mulher pretendia matá-lo. Mas antes que o ataque começasse, uma voz ecoou pelo local. Light apareceu dizendo que já bastava. Afirmou que Garou era sua presa. O Homem-Lobo ficou sem palavras ao ver que Light ainda estava vivo. O garoto, com uma calma quase provocante, disse que tinha voltado para se vingar depois de 3 anos. Garou começou a rir, zombando da ousadia. Perguntava-se como um simples humano de nível 15 ousava desafiá-lo, um homem-lobo acima do nível 150. Não fazia ideia de como Light havia sobrevivido, mas agradecia pela oportunidade de matá-lo pessoalmente. Garantiu que, ao tomar seu corpo, se tornaria o maior entre todos os homens-fera. Light respondeu que Garou certamente tinha muitas dúvidas, mas Garou apenas se gabava, dizendo que Light e sua empregada não poderiam fazer nada. Até seus subordinados, afirmava ele, estavam acima do nível 130. Garou ainda tira sarro de Light dizendo que ele tem uma habilidade horrível, deduzindo que só conseguiu sobreviver porque foi salvo pela garota humana. Então ele deu a ordem de ataque. No entanto, antes que seus capangas chegassem perto de Light, May os eliminou instantaneamente. Light agradeceu a sua empregada e pediu que bloqueasse a saída. Os capangas restantes ficaram aterrorizados, dizendo que a única coisa que haviam visto foram as cabeças sendo arrancadas. Garou, tomado pelo medo, tentou acalmá-los, dizendo que aquilo havia sido apenas um golpe de surpresa e que não poderiam perder para uma raça inferior. Ao ver aquela cena, Light comentou que Garou continuava o mesmo de sempre,
preso à ideia de que os humanos eram inferiores. Quis saber se ele nunca tinha considerado a possibilidade de que, na verdade, os fracos eram eles. Garou começou a zombar dos humanos e mandou Light olhar para o seu nível. O garoto então explicou que cada raça possuía um limite próprio de crescimento, e que esse era o principal motivo da discriminação e do desprezo pelos humanos. Garou respondeu com arrogância, dizendo que sua espécie simplesmente havia nascido superior. Light, mantendo a calma, questionou como ele explicava então as duas cabeças no chão. Garou concluiu que só podiam ter usado algum item mágico para aquilo, e tomado pela raiva, avançou com seus capangas. Sem se mover, Light bloqueou todos os ataques com facilidade. Aproximou-se lentamente e, em um tom frio e provocante, perguntou se era apenas aquilo que ele tinha a oferecer. Sentindo-se insultado, Garou se levantou enfurecido, retirou um item mágico e o ativou, invocando uma besta lendária, o terrível Fenrir, uma criatura mitológica de nível 500. Light suspirou, visivelmente decepcionado, dizendo que esperava algo mais impressionante. Comentou que Garou havia feito todo aquele espetáculo apenas para invocar um cachorrinho fraco. Garou zombou, dizendo que o medo devia ter deixado Light insano, e ordenou que ele implorasse e rastejasse por sua vida, assim como havia feito 3 anos atrás. Mas Light o encarou firme e afirmou que não pretendia dar um único passo para trás. Enfurecido por ser tratado com desprezo mais uma vez, Garou mandou o Fenrir atacar. Por um instante, acreditou que Light havia morrido, mas seu sorriso se desfez ao perceber que o garoto estava intacto, sem sequer um arranhão. Light perguntou se ele não sentia vergonha. Garou, ainda incrédulo, não conseguia aceitar que um humano havia resistido ao golpe de uma criatura de nível 500. Então, Light disse que seria sua vez de atacar. Lamentou o fato de Garou chamar aquele vira-lata de Fenrir e decidiu mostrar-lhe o verdadeiro. Usou uma carta mágica raríssima de nível 9000 e invocou o deus primordial dos lobos, o autêntico Fenrir. Com um simples comando, o verdadeiro Fenrir soprou o ar gelado e destruiu completamente a criatura de Garou. O homem-lobo entrou em pânico. Suas orelhas abaixaram ao ver uma besta mágica de poder tão absurdo eliminar a sua em um instante. Light comentou que até ele próprio poderia ter derrotado uma criatura de nível 500 com facilidade. Logo em seguida, revelou seu nível. Garou ficou paralisado ao ver o número, 9.999. Para ele, era impossível. O nível máximo de um humano deveria ser 100. Acusou Light de ser uma farsa, dizendo que mesmo após 3 anos, ele não havia mudado nem um pouco, como se o tempo não tivesse passado. Light explicou calmamente que havia parado seu envelhecimento com um artefato mágico, a pulseira da juventude. Contou que fez isso para nunca esquecer o desespero, a dor e a raiva que sentiu no dia em que foi traído por seus antigos companheiros. Confuso e temeroso, Garou começou a se perguntar se aquele era mesmo o Light que conhecia, mas logo decidiu que isso não importava. De um jeito ou de outro, aquele à sua frente queria matá-lo. Então, jogou suas armas no chão, se curvou e pediu perdão. Disse que apenas seguia ordens de seu país e colocou toda a culpa sobre seus subordinados. Tentou apelar para a memória dos tempos em que lutaram juntos na Concord of Tribes, chamando-o de Senhor Light e implorando por sua vida. Seus próprios capangas começaram a chamá-lo de covarde. Light permaneceu impassível e disse que tinha uma pergunta. Queria saber tudo o que Garou sabia sobre a classe chamada Mestre. O Homem-Lobo explicou que seus superiores apenas o mandaram procurá-los. Light quis saber o motivo de tamanha busca, mas Garou admitiu que não tinha ideia. Então o garoto perguntou por que haviam tentado matá-lo depois de descobrirem que ele não era um mestre, mas Garou continuou sem saber responder. Light transferiu a pergunta para os capangas, e todos começaram a afirmar que sabiam de algo. Antes que dissessem mais, Mei os eliminou sem hesitar. Mentir para seu mestre era algo que não podia ser perdoado. Agora completamente aterrorizado, é questionado novamente por Light. O garoto quer saber se teria alguma chance de vencer caso travasse uma guerra contra as nações da superfície, ordenando que Garou use a sua intuição de que tanto se orgulha. Alertou que se mentisse, o olho do julgamento de Mei detectaria na hora. Garou, tomado pelo pavor, acabou se mijando todinho. Gaguejando, disse que Light era realmente poderoso e que certamente teria uma enorme vantagem no início de uma guerra, mas isso não duraria. Explicou que por mais alto que fosse o nível de Light, ele ainda era apenas um homem.
As nações possuíam incontáveis armas e dispositivos mágicos acumulados por anos. Se usassem todos esses recursos, nem mesmo ele conseguiria sobreviver. Light concordou, dizendo que essa era exatamente a conclusão a que havia chegado. Existia um limite para o que uma única pessoa podia fazer. Decidindo que ainda tinha mais perguntas, ordenou que Garou o acompanhasse. Usando uma carta de teletransporte, levou-o diretamente para seu castelo. Ao chegarem, um gigantesco exército de criaturas de diversas raças os aguardava. Enquanto caminhavam, todos se curvavam diante de Light. Garou não acreditava no que via. Se alguém contasse, ele acharia impossível, mas presenciar aquilo com os próprios olhos quase o fez desmaiar. Light se sentou em seu trono e ordenou que todos levantassem suas cabeças e exibissem suas estatísticas. Aquele era o poder que ele havia construído ao longo dos últimos 3 anos. O pavor tomou conta de Garou, e até seus pelos ficaram brancos. Então, Light repetiu a pergunta. Se uma guerra começasse, ele conseguiria vencer as nações da superfície? Garou permaneceu em silêncio, mas sua expressão já trazia a resposta. Como recompensa, Light anunciou que o manteria preso em um estado de desespero eterno, para que experimentasse um sofrimento pior que a morte. Garou, em seus pensamentos, chegou a uma conclusão aterrorizante. Light podia destruir tudo em um instante. Para ele, aquele homem era o verdadeiro senhor da destruição. Com dificuldade, perguntou se Light planejava se tornar um deus. O garoto respondeu com um leve sorriso, dizendo que essa não era uma má ideia. Então acrescentou que a questão era, que tipo de deus ele seria? Um deus bondoso ou um deus de fúria? Disse que, dependendo do que encontrasse em seu caminho, poderia trazer felicidade e prosperidade, ou espalhar morte e desespero. E concluiu que, quanto ao tipo de deus que se tornaria, deixaria o próprio mundo decidir. Afirmou que havia chegado o momento de ir para a superfície, de deixar a escuridão para trás e caminhar em direção à luz. E assim terminamos o 3º episódio do anime Shinji Teita Nakama Tachi, ni Dungeon Okuchi. Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Acabou, pessoal!